Meu nome é Andreina e tenho 25 anos. Sou vista por muitos como uma preguiçosa, embora eu não esteja desempregada nem sem estudar. Especialmente meu irmão pensa assim, mas por que cheguei a este ponto? Principalmente por minha desconfiança nas pessoas, algo que começou durante meus anos no ensino fundamental. Apesar de dizer que desconfio das pessoas, as razões são diversas. No meu caso, era porque eu era frequentemente ignorada. Não sei exatamente por quê, mas parecia que as pessoas ao meu redor não me achavam interessante. Talvez porque meu único interesse era em tecnologia. Sempre fui fascinada por tecnologia e me destacava em tudo que envolvia máquinas, o que me tornava bastante útil em casa. Mas essa utilidade durou pouco, já que minhas notas começaram a cair conforme eu me dedicava mais aos computadores do que às interações sociais. Meus pais, preocupados, começaram a me repreender ao longo do ensino médio. Sob constantes reprimendas deles, comecei a questionar se deveria seguir meus interesses. Então, comecei a me isolar no meu quarto sempre que não estava na escola, para evitar o olhar crítico deles, cortando praticamente todo o contato com o mundo exterior. Isso fez com que as pessoas me rotulassem como estranha ou perigosa e me tornei ainda mais isolada na escola. Durante esse período, meu único aliado era meu irmão Leonardo. Desde pequeno, ele sabia como me motivar e me apoiou muito. Com o suporte de Leonardo, consegui terminar a educação básica, mas optei por não seguir para o ensino médio. Em vez disso, comecei a trabalhar em casa com computadores. Logo após terminar a educação básica, aos 16 anos, usei o dinheiro que ganhava para comprar computadores antigos, desmontá-los e montá-los novamente. Isso se transformou em uma fonte de renda e, aos 20 anos, já construía computadores que podiam ser vendidos. Minha situação mudou rapidamente quando iniciei uma empresa de computadores acessíveis e logo fiquei conhecida. Aos 25 anos, acumulei uma pequena fortuna e podia contribuir com R$ 3.000 mensais para o aluguel da minha família, ainda sobrando dinheiro. Apesar das várias conversas com meus pais sobre minha carreira, eles nunca entenderam completamente e, após algumas discussões, decidiram que, enquanto eu me mantivesse, eles não se preocupariam com o que eu fazia. Graças a isso, meus pais já não interferiam nas minhas ações, porque eu estava contribuindo financeiramente e podia viver livremente na casa deles. No entanto, quem não pensava muito bem de mim era meu irmão, aquele que já tinha sido meu aliado e o único que me entendia quando eu era estudante. Ele costumava ser muito gentil, mas talvez tenha se cansado da irmã que, mesmo depois de completar 20 anos, ainda estava trancada no quarto na casa dos pais, lidando continuamente com máquinas. Eventualmente, ele começou a agir de forma dura comigo sempre que me via, e como eu não era do tipo que ficava calada, os conflitos com meu irmão aumentaram e, agora, estamos em péssimos termos. Nossa relação piorou ainda mais depois que meu irmão se casou. Parece que a esposa dele era uma mulher com quem ele estava envolvido desde os tempos do ensino médio, mas ela nunca pensou muito bem de mim. Depois de ouvir sobre mim através do meu irmão, ela não gostou do fato de ter se tornado minha cunhada e parece ter incutido algo nele. Como resultado dessa situação contínua, passei a ser chamada de praga da casa da família. Mesmo isolada no meu quarto, sentia meu coração consumido pela malícia implacável dirigida a mim, claramente diferente das palavras preocupadas dos meus pais. A casa dos meus pais, que antes era um lugar confortável, apesar das várias críticas, transformou-se da noite para o dia em um ninho de inimigos. Já não me sentia à vontade e gradualmente notava como meus pais eram conquistados e meus aliados desapareciam. Apesar disso, tinha renda suficiente, contribuía adequadamente com os gastos do lar e, naturalmente, tinha o direito de me isolar no meu quarto. Mas eu parecia um parasita para meu irmão e cunhada, que não entendiam o que eu fazia. Eles começaram gradualmente a dizer coisas como: "Vamos te expulsar da casa da família." Viver ali com nossos pais estava completamente fora dos meus planos.
Então pensei que não faria diferença se eu saísse. Uma vez que encontrasse um novo lugar para viver, afinal, se estava sendo expulsa de casa, não haveria necessidade de contribuir com os gastos do lar como estava fazendo. O que significava que poderia economizar esse dinheiro. Era algo a considerar, de certa forma. Quando estava pensando em sair da casa da família, meu irmão começou repentinamente a falar sobre a herança. Aparentemente, ele entendeu mal que a razão pela qual eu podia viver confortavelmente, mesmo sendo uma adulta responsável, era por causa da minha contribuição para os gastos do lar. Para eles, eu estava desempregada e trancada no meu quarto porque nossos pais tinham dinheiro. Então, quando se mencionou o assunto de eu sair de casa, me disseram: nós cuidaremos de mamãe e papai, então devemos herdar seus bens. Você deveria simplesmente renunciar ao seu direito à herança. A razão pela qual nossos pais podiam viver suas vidas fazendo o que gostavam em casa todos os dias, sem trabalhar, era precisamente por causa dos gastos de vida que eu estava proporcionando. Não acreditava que pudessem continuar vivendo como viviam sem esse dinheiro, mas aos olhos do meu irmão, eu era apenas um fardo trancado no meu quarto. Pensei que talvez fosse melhor sair como estavam as coisas, mas decidi confirmar mais uma vez por compaixão. Você realmente está bem com que eu saia? Perguntei. Meu irmão riu condescendente. Sim, simplesmente vá embora. Percebi mais uma vez o quanto ele entendia pouco. Senti pena dele e de sua esposa, o que solidificou ainda mais minha decisão de deixar nossa casa familiar. Poucos dias depois da declaração do meu irmão de que eu deveria sair, ainda estava trancada no meu quarto. Durante esse tempo, os esforços do meu irmão e da minha cunhada para me tirar foram implacáveis. Eles batiam persistentemente na minha porta, incitavam a mamãe a parar de me fornecer comida. No entanto, todas essas eram coisas que eu teria que fazer se fosse morar sozinha. Não achei particularmente problemático. Não era como se eu estivesse simplesmente deixando as coisas acontecerem e aceitando o que me diziam. Estavam me expulsando injustamente do meu lugar. Claro que não ia deixar isso acontecer sem me preparar para alguma vingança. Sou boa com máquinas. Talvez meu irmão tenha esquecido isso. Ele não percebeu o que significava para mim ter acesso livre a um computador. Não sou tão ingênua a ponto de sair silenciosamente quando me ordenam. O casamento do meu irmão, comigo sendo uma irmã reclusa, era a única oportunidade para que nossos pais vissem um neto. Sabendo que meus pais, cegos por isso, aprovaram minha saída, decidi preparar uma armadilha que se ativaria quando eu deixasse a casa. Finalmente encontrei um novo lugar para morar, completei os procedimentos necessários e decidi deixar minha casa familiar. Pouco antes de sair, deixei uma mensagem provocativa para meus pais e meu irmão. Estive provendo para a família e vocês esqueceram todo o bem que fiz. Espero que se deem conta de quem é a verdadeira maldição para a riqueza da nossa família. Meus pais pareceram surpresos por um momento, mas provavelmente acreditaram que meu irmão se encarregaria das finanças. Os três simplesmente ignoraram minhas palavras como inveja. Estou certa de que não levaram a sério o que eu estava dizendo. No entanto, pensei que era melhor assim, por enquanto. Então, decidi seguir em frente e deixar a casa. Levei uma quantidade considerável de equipamento da casa da família e comprei itens adicionais, assim como móveis e eletrodomésticos necessários. Organizei tudo a meu gosto, decorei o lugar com meu design de interiores favorito e criei um espaço extremamente confortável. Descobri que estava trabalhando com mais eficiência do que nunca. Viver sozinha inicialmente foi assustador, mas era tão fácil viver naquele ambiente que desejei ter feito isso antes. Os moradores locais também eram muito amáveis e amigáveis, e a vida era surpreendentemente confortável. Desde que saí de casa e comecei a fazer tudo por conta própria, estava me divertindo muito experimentando muitas coisas pela primeira vez.
Em contraste com meus dias satisfatórios, me perguntava se a vida na casa da família estava se tornando difícil desde que perderam minha renda. De repente, recebi uma ligação da minha mãe hoje. Oi, Andreina, você fez algo com nossas máquinas? O que quer dizer com fez algo com as máquinas? Há algo estranho com os computadores e eletrônicos. Não tenho ideia. Eu costumava cuidar deles de graça porque éramos família, mas desde que vocês me trataram como uma incômoda e me expulsaram, mesmo sendo meus pais, terão que pagar o preço normal. Você é realmente gananciosa, somos seus pais, ao menos nos dê um desconto. Bem, nesse caso, prefiro dar desconto aos meus amigos, ao contrário de vocês, meus amigos não me tratam com grosseria. Embora aliviada de que outra armadilha não tivesse sido ativada, manejei a situação. No entanto, minha mãe não deve ter gostado da minha reação. Ela desligou abruptamente, como uma criança mimada, e até enviou um e-mail malicioso dizendo algo como: as crianças malvadas perdem seus amigos. Isso me fez questionar quem era o verdadeiro adulto. Honestamente, era egoísta, se não egocêntrico, quanto ao que havia feito ao computador da família. Simplesmente reverti todos os ajustes de estado que havia feito gratuitamente para minha família ao estado original. Suponho que, para um leigo, provavelmente parecia que o computador começou a funcionar mal. Só quando lhes disse para solicitarem à empresa que o reparasse como um cliente comum, fizeram um escândalo. Mas bem, isso estava dentro das minhas expectativas. Então, decidi deixar passar. 6 meses depois de ser expulsa de casa e justo quando me estava acostumando a viver sozinha, meu pai me ligou. Odeio pedir, mas pode me emprestar um pouco de dinheiro? Desculpe, emprestar dinheiro? O que quer dizer com isso? Bem, é que seu irmão e a esposa gastaram um pouco de maneira imprudente. Parecem estar sob a impressão de que estamos nadando em dinheiro e só recebemos reclamações deles. Não tenho ideia de nada disso, porque sempre vem a mim com tudo. Quero dizer, já ouvi falar de filhas que vivem sozinhas enviando dinheiro para casa, mas pais pedindo dinheiro aos filhos não é algo que deveriam fazer por generosidade? Isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Bem, até 500 ajudaria. Não vou te dar nada. Também não vou te emprestar dinheiro. Não tenho intenção de ajudar financeiramente. Claro, se me pagar pelos meus serviços, trabalharei nas suas máquinas. Como você se tornou tão avarenta? Ele teve a audácia de dizer coisas como: você costumava fazer o que queria em casa, e continuou resmungando sobre outras coisas, mas não me importei. Simplesmente desliguei. Meu pai não enviou nenhum e-mail, mas começou a ligar mais de 2 vezes por dia, e eu só pensava que pais problemáticos tenho. Poucos dias depois do contato constante do meu pai, meu irmão, que parecia realmente em apuros, me ligou. Quando perguntei por que estavam me ligando, ele disse: me diga por que nossa família era rica antes. Suponho que ele deve ter tido um pressentimento de que a situação financeira deles piorou desde que me mudei, mas é tarde demais. Talvez a razão pela qual nossa família era rica era porque eu estava contribuindo com dinheiro todo mês para o sustento da casa. Não precisava contribuir tanto, mas sentia um senso de gratidão por ser criada pelos meus pais, então dei mais do que o necessário. Mas vocês pensaram que eu estava aproveitando meus pais e foram gananciosos o suficiente para querer herdar um dinheiro que não existe. Então, não faz sentido que eu continue apoiando financeiramente a casa da qual fui expulsa. Não há como fazer isso, certo? Entendido. Então foi por isso que a situação financeira de mamãe e papai piorou de repente, disse ele. Desculpe, mas, embora me peça que volte, não tenho intenções de fazer isso. Entendo. Olhando para trás agora, o que fizemos foi terrível. Desculpe. É tarde demais para desculpas. De qualquer forma, não tenho planos de me envolver com nenhum de vocês no futuro. Não me ligue mais. E desliguei. Ignorando os protestos do meu irmão, desliguei o telefone. Quando saí de casa, fiz uma promessa a mim mesma.
decidi nunca mais me envolver com eles. É inconcebível perdoá-los tão facilmente. Decidi mudar meu número de telefone. Já não suportava a situação de receber ligações sobre vários assuntos. Passaram-se 5 anos desde que mudei meu número de celular e comecei a viver sozinha. Eu me casei. Meu parceiro trabalha no mesmo campo que eu e entende meu estilo de vida. Ele é um homem que ajuda nas tarefas domésticas no meu lugar. Pensei em entrar em contato com meus pais, já que tecnicamente são minha família, mas é tarde demais. Não informei nada a eles. No entanto, meu marido expressou o desejo de cumprimentar meus pais e, curioso sobre a situação atual, contratei um detetive para investigar a situação na casa da minha família. Então, uma série de eventos veio à tona. Depois que cortei o contato, meus pais estavam desesperados para manter seu estilo de vida e manter meu irmão e sua esposa presos à casa familiar, pedindo dinheiro emprestado de vários credores. Mas o dinheiro, sem esperança de reembolso, só acumulava juros, deixando-os impotentes. Atualmente, a dívida que encontrei só dos meus pais superava os 50 mil. A casa foi usada como garantia para a dívida e o lugar onde estava minha casa de família agora é um terreno baldio. Embora me sentisse um pouco triste por meu apego à casa familiar, concluí que colheram o que plantaram e decidi investigar a situação atual do meu irmão. Parece que ele sugeriu o divórcio devido aos hábitos extravagantes de gastos da esposa, mas ela não aceitou de forma alguma. Atualmente, estão passando por um processo de divórcio, mas isso não durará muito, já que é tanto uma questão de tempo quanto de dinheiro. Sua esposa contratou um advogado de algum lugar e está resistindo ao processo, insistindo em não se separar do meu irmão, deixando-o em um impasse. Meu irmão e sua esposa ainda não têm filhos, e é só um rumor, mas aparentemente meu irmão é infértil. Preocupada, enviei o detetive ao hospital onde meu irmão e sua esposa estavam sendo tratados, e parece que realmente não era fértil, quase como se fosse estéril. O médico disse que a concepção natural era quase impossível. Meus pais, que esperavam um neto do meu irmão e sua esposa e me expulsaram quando isso não ocorreu, ficaram decepcionados e terminaram a convivência. A casa da família foi vendida para pagar a dívida. Essa era a triste situação da minha família agora. Esta terrível situação ficou evidente só com uma investigação casual. Estava claro que encontrar essas pessoas nesse estado não era vantajoso para mim nem para meu futuro. Meu marido, afinal, é um marido amável. Agora temos 4 filhos e um cachorro. Compramos uma casa grande e estamos vivendo a vida que aquelas pessoas idealizavam. Se soubessem deste fato, certamente tentariam se aproveitar disso. Não suportaria tal coisa. Então, assim que soube disso, fui ao escritório local e arranjei para que minhas informações só pudessem ser acessadas lá. Houve pedidos de divulgação pessoal e nos certificamos de proteger as informações. Meu marido parecia decepcionado, mas quando expliquei a situação atual, pareceu entender e não disse mais nada desde então. Quando a situação na casa da minha família se acalmar um pouco e chegar um momento de reconciliação, espero poder me dar bem com meus pais e irmão. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi tratada como empregada por seu filho e nora durante 5 anos, e após sumir sem dar notícias deixou todos chocados, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!